Olá, pessoal do canal Bioatividades. Bora bancar o detetive hoje? Porque a gente vai desvendar o mistério. Um que acontece aí bem debaixo do nosso nariz. Na cozinha, na fruteira, um enigma que, olha, a ciência demorou séculos para resolver. Quem nunca, né, deixou ali uma fruta, um pedaço de carne esquecido por uns dias e, quando foi ver, estava assim, cheio de larvas, os famosos bichos. A primeira impressão é que eles surgiram do mais absoluto nada. É uma cena que, ok, é meio nojenta, eu sei, mas também é fascinante e nos leva a uma pergunta, muito antiga. Pois é, essa é a grande questão. De onde eles vêm de verdade? Será que eles simplesmente aparecem? Por muito, muito tempo, a humanidade achou que sim. Acreditava-se que a vida podia brotar assim do nada, da matéria sem vida. Tipo, um rato podia nascer de uma pilha de trapos sujos e as larvas da carne podre. Mas, peraí, será que a coisa é tão simples assim? Então, a gente tinha um embate aqui. De um lado, o senso comum, essa ideia que chamavam de geração espontânea, ou abiogênese. A lógica era, a carne vira bicho. Simples assim. Só que do outro lado vinha o desafio da ciência. Porque para a ciência, só achar que uma coisa é verdade não vale, não é suficiente. Como é que a gente pode ter certeza? A gente precisa do quê? De provas, de evidências. E para conseguir essas provas, a ciência usa uma ferramenta super poderosa. E não é um manual cheio de regras chatas, não. É muito mais uma forma de pensar, sabe? Uma lógica de investigação. Vamos mergulhar nessa mente de detetive para entender como ela funciona. Para a gente entender essa lógica, vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Uma luminária não acende. O que a gente faz? A gente não fica só chutando. A gente pensa com lógica. Primeira hipótese. A lâmpada deve estar queimada. Segunda hipótese. Talvez ela só esteja mal enroscada. Cada uma dessas hipóteses vai gerar uma previsão em um teste que a gente pode fazer. O mais legal aqui é a lógica por trás disso tudo. É o raciocínio se, então. Olha só, se a lâmpada estiver queimada, então é só trocar por uma nova que o problema se resolve. Tá vendo? É uma previsão super clara que dá para testar na hora. Se o teste funciona, beleza, a hipótese se fortalece. Se não funciona, a gente descarta e parte para outra. Então, o ponto central é esse, pessoal. Uma boa hipótese científica não é um palpite qualquer que sai da cabeça. É uma afirmação que gera previsões que podem ser testadas. É essa capacidade de prever um resultado que dá todo o poder e a confiabilidade para o método. E agora, vamos voltar para o nosso mistério original, o das larvas na carne, e aplicar essa lógica de detetive. Vamos conhecer a história de Francesco Redi, um médico italiano lá do século XVII, que decidiu botar um ponto final nesse caso. O que o Redi fez foi genial de tão simples. Ele usou direitinho a lógica se, então. Ele pensou, se as larvas vêm de ovos que as moscas colocam na carne, então, se eu impedir que as moscas cheguem na carne, não vai aparecer larva nenhuma. Para testar isso, ele montou 3 cenários. Um frasco aberto, um totalmente fechado e um terceiro coberto com uma gaze bem fininha, que deixava o cheiro sair, mas impedia a entrada das moscas. E olha que brilhante! Isso aqui nos mostra 2 conceitos fundamentais da ciência. O frasco que ficou aberto era o grupo de controle. Ele mostra a situação normal, sem nenhuma mudança, para a gente poder comparar. Já os frascos fechados e com a gaze eram os grupos experimentais. Foi neles que ele mudou alguma coisa para poder testar a hipótese dele. Mas o que foi que o Redi mudou exatamente entre um grupo e outro? Uma coisa só. A variável. Nesse caso, a variável era se as moscas conseguiam ou não pousar na carne. Num bom experimento é assim, a gente só muda uma variável de cada vez. Só desse jeito dá para saber com certeza o que foi que causou o resultado. E o resultado? Bom, foi claríssimo. As larvas só apareceram no frasco aberto, o de controle. Nos outros 2, nada. A evidência era inegável. Aquela ideia de que a vida surgia do nada, da carne, foi por água abaixo. Ficou provado que a vida vem de outra vida que já existe. É o famoso princípio da biogênese. Beleza, mistério das larvas resolvido. A gente viu que a biologia, que é a ciência da vida, usa um método superlógico para investigar o mundo. Mas isso puxa uma pergunta ainda maior. O que, afinal de contas, a biologia estuda? O que define alguma coisa como viva? Bom, os seres vivos têm umas características em comum que são fundamentais. Todos são formados por células,
têm um metabolismo, que é o jeito de conseguir usar energia, reagem a estímulos, se reproduzem, passam a informação genética para frente e, como espécie, eles evoluem, se adaptam com o tempo. É todo esse pacote que define a vida como a gente conhece. Tá, mas por que tudo isso importa tanto hoje em dia? Porque essa forma de pensar, essa lógica de detetive, de buscar evidências, não serve só para cientista em laboratório. Ela é uma ferramenta essencial para a gente, como cidadãos, principalmente na era da informação. Todo santo dia a gente é bombardeado com descobertas chocantes e curas milagrosas no nosso feed. A mesmíssima mentalidade crítica que o Reddit usou lá atrás pode ajudar a gente a navegar nesse mar de informações e a separar o que é fato do que é ficção. Então, antes de sair acreditando e compartilhando tudo, que tal usar uma checklist? Primeiro, qual é a fonte da informação? É um especialista no assunto ou uma opinião qualquer? Segundo, qual é a evidência? Cadê os dados? Isso foi testado? Lembra do grupo de controle? E terceiro, existe consenso entre os cientistas? Isso foi publicado numa revista científica séria? Outros pesquisadores avaliaram? O recado é bem claro, né? Ter uma postura científica no nosso dia a dia é um ato de responsabilidade. É preciso questionar, checar e procurar evidências antes de aceitar uma informação como verdade e, mais importante ainda, antes de passar ela para frente. E no final das contas, tudo se resume a isso aqui. Seja para resolver o mistério das larvas de uma goiaba, seja para avaliar uma notícia que chega no celular, o princípio é o mesmo. A ciência é uma construção coletiva, baseada em testes rigorosos e em dados que podem ser verificados, e não em crenças ou achismos. E entender isso nos torna não apenas estudantes melhores, mas cidadãos muito mais conscientes.